Graça e paz a todos. Esses textos que acabamos de ler, de ouvir, de acompanhar, eles nos levam a uma pergunta. Eu gostaria que cada um de vocês se fizesse, se respondesse. Qual é a imagem que cada um de vocês, tem de Deus? Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Como é que é Deus? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Qual é? Cristo Redentor. Né? Se a gente olha aquela estátua gigantesca, que coisa linda, 38 metros de altura, lá em cima do Corcovado. E quando a gente estuda como é que foi feito isso, em 1922, ela começou a ser construída e terminou em 1931, 9 anos. Foi feita a maior parte aqui no Brasil, apenas a cabeça e as mãos foram feitas na França. Um padre contratou, teve a ideia e 4 pessoas foram as responsáveis para fazer. Um artista, um desenhista e um engenheiro, um arquiteto. 4 pessoas. E que maravilha! Milhares e milhares de pedaços de pedra-sabão que foram se juntando e estão lá em cima. Seria tão interessante a gente conhecer esses 4 artistas que fizeram essa obra de arte e perguntar como é que conseguiram colocar isso lá em cima, suportando tanta tempestade, tanta pressão atmosférica. A estátua está lá linda, maravilhosa, de braços abertos sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro. Se já é interessante a gente admirar uma obra assim, do Cristo Redentor, imagina o original. Claro que a gente não tem como conversar com os 4 artistas, todos morreram. Mas nós temos como conhecer o original, o Cristo Redentor. Esse Cristo que estava junto na obra da criação, com o Pai, com o Espírito Santo, e que criou os mundos, as estrelas, os planetas, os cometas, criou a cada um de nós, nos deu a visão que a gente enxerga também, fez o nosso cérebro com milhões de conexões nervosas que se comunicam entre si, e fazem nós sermos quem somos, toda essa maravilha. E um dia a gente tem a oportunidade de vê-lo como ele é. Parecido com a estátua? Não sei. Mas a gente vai vendo. E era assim. Adão e Eva viam Deus face a face, conversavam com Deus no paraíso. Até o momento em que pecaram. E é o pecado que é o responsável de fazer com que nós não possamos vê-lo, porque nós somos pecadores, eu e cada um de vocês. E interessante quando a gente vê lá Adão e Eva pecando, eles se escondem. Na viração do dia, quando Deus vai se encontrar com eles, estão escondidos. E aí Deus pergunta: ei Adão, ei Eva, onde é que vocês estão? A gente está receoso, a gente está escondido, e Deus só faz uma pergunta: vocês comeram da fruta, da árvore que eu disse para não comer? A resposta é simples: comi ou não comi. Qual é a resposta que Adão dá? Ó Deus, é o seguinte: a mulher que tu me deu, me ofereceu e eu comi. Ou seja, se tu não tivesse dado a mulher, eu não teria comido, estaria tudo bem. Ele terceirizou a culpa, jogou para a mulher, mas na verdade queria culpar Deus. E aí Deus pergunta para a mulher, e a mulher diz: não, a serpente me enganou e eu comi. Não, Eva. Não foi a serpente, foi você que comeu. Se você tivesse dito para a serpente: Deus disse para não comer, eu não vou comer. Não, Adão, não foi Eva, foi você. Se você tivesse dito para Eva: eu não vou comer porque Deus disse para não comer, eu não comeria. Mas a partir daquele momento eles estão com medo, querem se esconder, e o pecado faz isso. Faz a gente fugir de Deus, faz a gente se esconder de Deus, faz a gente ter medo de Deus e querer jogar a culpa sempre em Deus. E assim é até hoje. As pessoas não querem se achegar a Deus, elas querem continuar no pecado. E então dizem: Deus é o culpado das enchentes, Deus é o culpado da seca, Deus é o culpado da pandemia, Deus é o culpado das guerras, Deus é o culpado. Por que Deus não resolve? Se Ele é bom, por que Ele não faz? Tudo isso acontece por causa do nosso pecado. Mas a gente quer ainda, com medo de ter que prestar contas um dia, que é o que vai acontecer, a gente continua querendo jogar a culpa em Deus, se escondendo, e fica com medo. E não assume a nossa responsabilidade. E aí a gente fica com aquele
olhar distorcido. E a gente consegue ver apenas um Deus irado, juiz, que quer nos acusar. Assim foi na vida do Lutero. Ele aprendeu na igreja da época que Deus era aquele Senhor que tem uma espada de 2 gumes e os olhos flamejantes, pronto para castigar quem comete pecado. E ele fazia de tudo para fazer boas obras, comprar carta de indulgência para tentar pagar um pouquinho a ira de Deus. Até que Lutero consegue descobrir na Bíblia um Deus diferente desse Deus que ele imaginava. O justo viverá por fé. Deus amou o mundo. Ele começa a ver um Deus que é amor. E é então que Lutero diz que a gente só pode ver Deus através da cruz. Quando a gente olha para a cruz e vê ali pendurado o Cristo Redentor, o meu Jesus, que levou bofetada, cuspida, soco, chicotada por causa dos meus pecados, que na hora que está sendo crucificado ora e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí eu vejo todo o amor de Jesus. Quando eu olho para esse Jesus cheio de amor, que ama a mim, a cada um de vocês, nos perdoa e diz: vamos lá, vamos fazer as pazes com o Pai, vamos ser família de novo, vamos chamar Ele de Pai nosso que está no céu, e não de um Deus distante. Aí a imagem de Deus passa a ser diferente. E a gente começa a ver Deus como Ele é. Esse Deus que é eterno, do qual Moisés falou aqui no Salmo 90, de eternidade, eternidade, tu és Deus. A gente é como uma folhinha que hoje está bonita, amanhã murcha e seca. A gente tem 70 anos, quando chega a 80 está canseiro, enfado, tudo pesa. E aí ele faz uma oração e diz: Senhor, ajude-me a contar meus dias. Ajude-me a valorizar cada dia como sendo bem mais precioso. Me dê a tua graça para que eu seja sábio, que eu aproveite cada dia como um dom, um presente que tu me dás. Quando Moisés fala isso, ele está vendo um Deus bondoso, misericordioso, que é eterno, mas que se preocupa com a sua criatura, com cada um dos seus filhos. E então a visão passa a ser diferente. Estamos chegando mais uma vez ao final do ano. Daqui a pouco a gente está virando a página do calendário, pensando como é que vai ser o ano que vem. Só que quando a gente chega no final do ano e pensa nesse virar a páginazinha do calendário, a gente lembra que uma hora dessa a gente vai virar a página da nossa vida. Daqui a pouco a gente não está mais aqui, vai estar lá. Onde? Depende de como a gente viu Deus aqui. De qual imagem que a gente teve de Deus aqui. É disso que depende o nosso amanhã. E então nós vemos no texto de hoje, no Evangelho, Jesus dizendo: havia um homem muito rico, que chama 3 empregados dele. Para o primeiro ele dá 5 talentos e diz: negocia com eles. Para o outro ele dá 2, negocia com eles. E para o outro ele dá 1. E ali a Bíblia diz que ele deu esses talentos conforme a capacidade de cada um de administrar. Ele conhecia seus servos. O que era talento? Talento era um tipo de fator monetário. Na época, um talento era 34 quilos de ouro. Dava mais ou menos 6.000 denários. O denário era um dia trabalhado. Se a gente for botar em dinheiro, hoje daria uns 260 mil, um talento. Era muito dinheiro, moedas de ouro. O que acontece? O que ganha 5 sai feliz da vida e vai negociar, vai multiplicar. Ele fica contente porque o patrão confiou nele, na capacidade dele de gerir aquilo. E ele sabia que ele podia fazer, e ele vai feliz da vida e multiplica e consegue mais 5. O que ganha 2 também, ele vai todo feliz da vida e vai nessa confiança que o patrão tem nele, multiplica e ganha mais 2. E o que ganha 1, abre um buraco, esconde o ouro lá até o patrão voltar. Muito tempo depois, quando volta, o patrão chama para prestar contas. Ele sabia que aquilo não era dele, era do patrão, teriam que prestar contas. O que vem, tinha 5, chega com 10 e diz: me dá esses 5, aqui tem 10. Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra no gozo dos teus Senhor. Quer dizer, sente a alegria, o contentamento que eu estou sentindo, como eu estou feliz por ter feito assim. Aí chega o que ganhou 2, tinha 2, ganhou mais 2, diz: aqui tem 4. Servo bom e fiel, sobre pouco você multiplicou muito, eu vou te colocar sobre muito. Entra no gozo, te alegra, vibra comigo. E aí veio o que tinha enterrado, e já vem tipo Adão e Eva,
Senhor, foi a mulher. Senhor, foi a serpente. Era para dizer, comi. Não, o que ele disse? Senhor, é o seguinte, eu sei que tu é um homem que quer colher onde nem plantou, que tu é duro, e eu fiquei com medo. Adão e Eva ficaram com medo de se esconder. E aí eu enterrei. Aí o patrão olha e diz, tu pensa isso de mim? Sabes que eu sou um homem que colhe onde não plantei? É isso? Então tu devia pelo menos ter dado esse dinheiro para os banqueiros que teriam juro e correção monetária. Tu não está com medo não, tu é mau, tu é negligente, tu é preguiçoso, esse é teu problema. Qual era o problema dele? A visão que ele tinha do patrão. Os outros dois ficaram alegres, contentes, sabiam que o patrão confiava neles, saíram felizes para negociar, mesmo que não daria certo, mas ele confiou. E eles tinham essa confiança, eles viam no patrão, um patrão amoroso. E esse aqui não. Esse aqui queria saber da vida dele. Eu cuido do meu negócio, não vou cuidar do negócio do patrão, fica lá enterrado, está guardado, depois quando ele vem, ele se vira. Viu um olhar diferente? Por isso ele é mau, ele é egoísta, ele é orgulhoso e se torna medroso e tem medo do ajuste de contas. Hoje em dia, o que são talentos? Não são mais moedas de ouro. Talentos são capacidades, são habilidades que nós temos. Cada um tem. Talvez um tem 5, talvez um tem 2, talvez um tem... Deus dá para todo mundo, mas não são nossos. Um dia a gente vai prestar conta. Um dia Deus vai dizer assim, Gilberto, e a família que eu te dei, tu fez o que com ela? E o emprego que eu te dei, o que tu fez com ele? E a tua inteligência, o teu tempo livre, a tua agenda, o que tu fez com isso tudo? E a notícia da salvação, que salvou a tua vida, de Jesus, tu espalhou, tu falou, tu escondeu num buraco. E aí? Eu vou dizer comi ou não comi, ou vou inventar desculpas? Ou vou dizer todo alegre e feliz, Senhor, tu me deste vida, me deste saúde, me deste o perdão dos pecados, me deste tudo que eu tenho, eu sempre fiquei alegre, feliz, falei disso para todo mundo, eu não fui cristão só no banco da igreja, eu sempre falei, porque eu tive alegria, eu aqui no banco da igreja, eu enchi o copo até em cima, com a força que o Espírito Santo dá na palavra, no sacramento, mas lá fora isso transbordava, e eu multipliquei, eu estou muito feliz que tu confiaste em mim para te ajudar na igreja, sendo que não precisava fazer nada disso. E se for assim, ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo, se alegre comigo para a eternidade, no novo céu e na nova terra. Querido irmão, querida irmã, no início eu falei a imagem que nós fazemos, é disso que depende tudo. Deus é um Deus distante ou é um Deus perto? Deus é um Deus que está disposto a castigar, um Deus para quem a gente inventa desculpa, de quem a gente foge, de quem a gente quer botar a culpa? Ou é um Deus que a gente ama, que a gente reconhece que é o doador de todas as coisas e um dia a gente vai prestar conta com alegria, com satisfação? E se a gente tiver só um momentinho, a gente vai testemunhar, porque lá na cruz tinha 2 bandidos, enquanto um zombava, ria, e esse foi para o inferno, o outro naquele 1 minutinho pôde testemunhar, falar, porque o Cristo Redentor foi visto para ele como um pai de amor, que o acolheu, que o perdoou e que por fim o salvou quando disse, em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Que cada um de vocês possamos ter uma visão de Deus, de um Deus de amor, de um Deus que não se afastou de nós, mesmo pecadores, de um Deus que continua nos amando e nos chamando de volta para nos dar o perdão em Jesus, de um Deus que nos enche de dons, de talentos, de habilidades, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá trabalho, nos dá um tempo bom, nos dá um país livre, nos dá marido, nos dá esposa, nos dá amigos, tudo isso para que a gente não enterre, mas para que a gente multiplique, para a gente poder sempre levar esse amor de Jesus aos outros e dizer, Ele me deu, eu estou usando para ter cada vez mais amigos, para falar do amor de Jesus, para levar outros à salvação também. Eu quero que mais gente esteja comigo lá, que todos nós possamos sempre
quando a gente olhar para Deus, se referir a Ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pelo perdão, pela vida, pela salvação, pelos dons e talentos. E um dia eu vou ver o original, não apenas a estátua que está ali, mas o original, face a face. Porque Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me salvou. E enquanto viver aqui, eu quero multiplicar dons e talentos com todas as pessoas, levando esse amor a todos, para um dia entrarmos no gozo, na alegria eterna do Senhor. Que assim seja comigo, com cada um de vocês. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia, quando vamos vê-lo face a face, como Ele de fato é. Que assim seja. Amém.